Boa tarde. Hoje é 29 de maio de 2020. Meu nome é Palmério Queiroz, sou auditor fiscal do trabalho e temos apresentado aqui nesse canal apresentações sobre o trabalho portuário avulso. Hoje daremos continuação à apresentação da norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho portuário, NR 29. Hoje falaremos da parte 3 da NR 29. Como nós já havíamos dito, a NR 29 é muito grande. Nós dividimos em 3 partes. Okay? Então, hoje, daremos início à parte 3 da NR 29. Nós iniciamos a nossa apresentação falando da Lei 12.815. É uma lei macro, né, que disciplina toda essa matéria portuária. Depois tratamos de uma lei menor, que trata mais da escalação de trabalhadores, das atribuições do gestor, da fiscalização por parte dos entes federais, né? No caso, ex-Ministério do Trabalho, que hoje é Ministério da Economia, né? INSS também. E hoje, né, estamos já dando início à terceira parte, né, do estudo da NR 29. Ok? Então, vamos ao trabalho. A NR 29, como eu sempre tenho dito, é extensa, né? E a gente tem que ser breve, né, para poder vencer o conteúdo. Vamos iniciar a nossa apresentação falando de operações com containers. Vamos lá. Na movimentação de carga e descarga de containers, é obrigatório o uso de quadro posicionador dotado de travas de acoplamento acionadas mecanicamente, de maneira automática ou manual, com dispositivo visual indicador da situação de travamento e dispositivo de segurança que garanta o travamento dos quadros. Quando a gente vai fiscalizar um terminal de container, a gente sempre olha isso. Primeiro, tem que haver um quadro posicionador, né? Que é aquela estrutura de ferro, né? Com 4 cantos que se acoplam sobre o container, né? O quadro posicionador. Esse quadro posicionador, o equipamento, né, na verdade, que usa quadro posicionador, ele normalmente fica em container e nas empilhadeiras de grande porte, né? Eles têm dispositivo visual que indica a situação de travamento. Tá? Então, tem a luz amarela, verde e vermelha, se eu não estou enganado. Então, são três luzes que indicam a situação, né? Se travou, né? E se pode fazer o içamento desse container. Okay? O operador do portainer, também lá na cabine, ele tem essa informação lá. Fica lá na cabine, ele tem essa informação lá, se já foi travado, né? E se ele já pode içar o container, ou então soltar o container, né? Ele posicionou lá embaixo, você já pode destravar o container. Então, quando a gente, inclusive, vai fiscalizar em campo, a gente observa se esse dispositivo visual, se ele está funcionando, né? Às vezes pode queimar uma luz, né? Então, a gente tem que estar muito, muito atento a isso. No caso de containers fora de padrão, avariado, etc., será permitida a movimentação por outros métodos seguros, sob a supervisão direta do responsável pela operação. Então, a regra é a seguinte: só é possível operar container dentro dos padrões. Se ele sofrer uma avaria, né, que comprometa, né, a sua estrutura, a sua segurança, obviamente, ele vai poder ser movimentado, ele vai poder ser inspecionado, desovado, né? Desovar e tirar as coisas de dentro, ovar e colocar as coisas dentro do container.
Então, mas isso só será feito sob supervisão, né? Se ele sofreu. Então, o trabalhador ele está em campo. Se ele percebeu que aquele container está fora do padrão, está danificado, falta informações, inclusive, às vezes faltam informações no container. O container tem que vir com algumas informações que são padronizações internacionais. Se você vê qualquer coisa assim, que te chame a atenção, então você tem que chamar o supervisor, né, e junto com o supervisor fazer a operação necessária naquele contexto. Nos casos em que a altura de empilhamento dos contêineres for superior a 2 de alto significa 2 contêineres, um sobre o outro, ou 5 metros, quando necessário exclusivamente para o transporte de trabalhadores dos convés para os contêineres e vice-versa, deve ser empregada gaiola especialmente construída para essa finalidade. Ou seja, se você tem necessidade de fazer alguma operação, né, numa altura correspondente a 2 contêineres, né, o container tem em torno de 2,5 metros, será em torno de 5 metros. É possível que o trabalhador faça uso, né, de uma gaiola, desde que essa gaiola seja especialmente construída com esta finalidade. Ok? Então, não é qualquer gaiola. Você não pode pegar aquela gaiola de salvamento e usar para essa finalidade, né? Você tem que, o próprio terminal de containers, no caso aqui que nós estamos falando de containers, ele pode, né, desenvolver uma gaiola, um RT de um profissional, tudo, com essa finalidade. Tá? É como aquela, tipo uma PTA, né? Que é aquela plataforma que trabalha em altura, né? Que ela é própria para você trabalhar em altura, né? Que é muito comum. A plataforma trabalha em altura, que a gente chama de PTA, seria isso. Alguma coisa parecida com isso. Então, deve-se fazer uma gaiola, né? Uma estrutura, mas essa estrutura tem que ter essa finalidade, ok? Pode ser qualquer gaiola com essa finalidade. Obviamente que tem que se adotar uma série de cuidados. Esse item fala, inclusive, a utilização de rádio, a comunicação do trabalhador que está lá em cima e o supervisor que está embaixo, tá? Adoção de um guarda-corpo, cinto de segurança e tal. Então, o importante é isso, é você desenvolver um projeto, tá, que atenda a todos os itens de segurança, tá? Todos os itens de segurança. Seguinte, o trabalhador que estiver sobre o container, ou seja, continuamos no mesmo assunto, deve estar em comunicação visual e utilizar-se de meio de radiocomunicação com sinaleiro e operador de guindaste, os quais deverão obedecer unicamente às instruções formuladas pelo trabalhador. É aquilo que a gente falou, né? Então, tem que haver essa comunicação, né, através de rádio. O sinaleiro e quem está sobre o container tem que estar aí numa linha visual, né? Inclusive o operador de guindaste, né? De preferência também que visualize isso, apesar de estar com rádio, né? Dependendo da situação, porque é difícil para o operador de guindaste, mas tem que ter o rádio, né? E a linha do trabalhador tem que estar aberta, né? Então, na hora que o trabalhador gritar lá, para, deu problema, não pode nada obstar essa comunicação. A ideia é essa, né? Nada pode obstar essa comunicação. Tem que ficar todo mundo atento ao trabalhador que está trabalhando a 5 metros de altura, né? Não é permitida a permanência do trabalhador sobre o container quando este estiver sendo movimentado, é óbvio. Nenhuma carga suspensa, né, sendo movimentada, pode ter um trabalhador em cima. Inclusive, nada em cima da própria carga. Você pode pegar uma carga suspensa e aproveitar e colocar outra coisa em cima dessa carga. Isso é proibido. A abertura de contêineres contendo cargas perigosas deve ser efetuada por trabalhador usando EPI de acordo com o risco. Toda carga, todo contêiner,
o operador, né, o operador portuário, ele já recebe a informação do que tem lá dentro. Então, a partir dessa informação, você vai adotar o EPI necessário. Quando houver em um mesmo contêiner cargas perigosas de produtos inócuos, prevalecem as recomendações de utilização de EPI adequado à carga perigosa. Você sempre tem que ter uma atitude mais conservadora. A ideia é essa, sempre ter uma atitude mais conservadora. Se tem carga perigosa e tem produtos inócuos, né, que não fazem mal, inofensivo, você trata tudo como carga perigosa. Okay? Essa é a regra. Todos os contêineres que chegam ao porto organizados, instalações portuárias de uso privativo, ou seja, fora do porto organizado, ou retroportuários, próximo do porto organizado, para serem movimentados, devem estar devidamente certificados, de acordo com a Convenção de Segurança para Contêineres, da Organização Marítima Internacional. É aquilo que a gente já falou. O contêiner, quando ele chega, ele tá, é como se fosse uma embalagem de uma mercadoria. Você recebe a mercadoria, você comprou um iPhone, qualquer produto, quando você chega, você fala embalagem. Né? Não pode estar adulterado. O contêiner também não pode estar adulterado. Né? Se houver qualquer problema, chama o supervisor vai decidir, às vezes até junto com o importador da carga, se faz ou não a desova do contêiner, se movimenta aquele contêiner. Mas a ideia é para tudo e vamos analisar o que houve. Todo contêiner que requer uma inspeção detalhada deve ser retirado de sua pilha e conduzido a uma zona reservada, especialmente para esse fim, que dispõe de meios de acesso seguros, tais como plataformas ou escadas fixas. Deu problema, tem qualquer desconfiança em relação ao contêiner, separa o contêiner, tira o contêiner daquele espaço, daquele local no pátio e leva para um local separado e dá um tratamento diferenciado a esse contêiner. Os trabalhadores devem utilizar-se de hastes, guias ou de cabos com a finalidade de posicionar o contêiner, quando o mesmo for descarregado sobre ele. A ideia é o quê? O trabalhador não usar as mãos, os membros, né? Ele tem que ficar a uma certa distância do contêiner. Por isso, as hastes guias ou cabos, né? Para ele ficar ali longe, manipulando o contêiner, mas sem expor seus membros, né? No caso, seus membros superiores, né? Então, ele tem que ficar a uma certa distância manipulando o contêiner. Cada porto organizado, instalação portuária de uso privativo ou retroportuária, deve dispor de um regulamento próprio, estabelecendo ações coordenadas a serem adotadas na ocorrência de condições ambientais adversas. Então, porto organizado, ou seja, onde tem a companhia docas. Tem companhia docas, porto organizado. Instalação portuária de uso privativo, ou seja, fora do porto organizado. Os terminais privativos, TUPs. E área retroportuária, aquele que fica ali contíguo à zona primária, né? Contíguo ao porto, propriamente dito, ali à zona primária, deve dispor de um regulamento. Né? Esse regulamento deve dispor, né? deve prever condições adversas e o que fazer em situações de condições adversas. Vento forte, né? Muito vento, ele já previu essa situação. A gente vai ver um desdobramento disso mais na frente. Nas operações com container, devem ser adotadas as seguintes medidas de segurança. Medidas de segurança para a operação com container. Movimentá-lo somente após o trabalhador haver descido do mesmo. Obviamente, o trabalhador... Hoje em dia, é muito raro o trabalhador ficar em cima de um container. É muito difícil. Só aqueles container que vem aberto na parte superior, né, para movimentar cargas especiais, como uma hélice, alguma coisa assim. É muito difícil. Instruir o trabalhador quanto às posturas ergonômicas e seguras nas operações de estivagem, desestivagem, fixação e movimentação de container. É ideal, né, que no curso trabalhador já tenha essas orientações. Não é de que um trabalhador doente não é bom para ninguém.
Não é bom para o trabalhador, não é bom para a empresa, né? O operador portuário, o torvisto. Obedecer à sinalização e rotulagem dos contêineres quanto aos riscos inerentes à sua movimentação. Dependendo do que indicar a rotulagem do contêiner, né? Você tem que ficar atento. Se você não sabe, se o operador portuário não sabe, se o técnico de segurança não sabe, chama alguém. Às vezes até o próprio importador da carga pede uma explicação. O ideal é isso. Ninguém sabe tudo. Ainda mais sobre cargas perigosas. Existe todo um mundo de conhecimento, de informações. Instruir o trabalhador sobre o significado das sinalizações e das rotulagens de riscos de contêiner, bem como dos cuidados e medidas de prevenção a ser observadas. A NR 29 vai ter um momento que ela diz que tem que ter um mapa, um quadro, com todos os símbolos de cargas perigosas, que esse quadro tem que ficar no pátio de armazenagem de contêineres. Ali vai estar explicado todos os símbolos, o que tudo significa, inclusive a distância que um container tem que ficar do outro quando se tratar de produtos perigosos. Tá? Tem um quadro. Mas isso é o que a gente fala, isso ninguém consegue memorizar, é muita informação. O ideal é, olha, na dúvida, consulte alguém, chame alguém especializado, que tem essas informações ali à mão. Né? O ideal é isso. O que tem que se fazer é dar as orientações gerais para o trabalhador, para que ele tenha uma visão do todo, a parte básica, e, na dúvida, ficar bem claro para ele acionar alguém que possa lhe prestar esse auxílio. Isso que é importante. Dar as informações básicas, imprescindíveis para aumentar aquela carga. Né? Inclusive, a própria NR ela já traz essas informações. No final da NR tem essas informações. Depois disso, olha, não entendeu, teve algum problema, chama alguém responsável. Agora, nós vamos tratar das operações com granéis secos. Durante as operações, devem ser adotados procedimentos que impeçam a formação de barreiras e possam pôr em risco a segurança dos trabalhadores. Isso é comum em porão, né? Você vai retirando, né, o produto, principalmente minerais, né? Adubos, tá? E no final fica uma barreira. Né? Às vezes o operador portuário, o que faz? Vai lá, coloca uma retroescavadeira dentro do porão, para a retroescavadeira ir lá, derrubar essa barreira. Então, a pessoa vai com um cavador lá do lado, em gaiolas, enfim. O que a gente diz é o seguinte: teve formação de barreira, chama o técnico de segurança. O técnico de segurança não está seguro, chama o engenheiro de segurança. Essa é a regra. Chame o engenheiro de segurança. É para isso que existe o engenheiro de segurança. E o engenheiro de segurança vai desenvolver aí uma sistemática, né, para resolver esse problema. Na dúvida, chama o engenheiro de segurança. Ele é que vai resolver esse problema. Tá? Não pense que isso é um problema de quem está lá na frente do trabalho, que é do trabalhador portuário avulso, é do técnico de segurança, é do encarregado da operação, não. Isso é um assunto complexo. Para a operação, chama o engenheiro de segurança. Quando haver risco de queda ou desligamento, continuando o que a gente vem falando, do volumoso, durante a carga ou descarga de granéis secos, nenhum trabalhador deve permanecer no interior do porão e outros recintos similares. É aquilo que a gente falou, para tudo. Chama o engenheiro de segurança e ele, junto com os técnicos de segurança, com o encarregado da operação, vão ver como juntos tentarão resolver esse problema. Ok? Nada de se deixar engolfar, se deixar esmagar por esse material. A avaliação específica de risco de queda de barreiras ou deslizamento de cargas de granel sólido armazenados em porões deve ser efetuada pela pessoa responsável, aquilo que nós já falamos, considerando-se obrigatoriamente o ângulo de repouso do produto, conforme estabelecido na ficha de produto, constante no Código Marítimo Internacional para a carga sólida.
Então, alguém falou, na dúvida, para tudo, chama o dinheiro de segurança. Nas operações com pá mecânica no interior do porão ou armazém, na presença de aerodispersórios, ou seja, pó, poeira, isso é aerodispersório, o operador deve estar protegido por cabine resistente, fechada, dotada de ar-condicionado, provido de filtro contra pó. Antigamente era comum, né, ali o questionamento de, mas a cabine está refrigerada, está só... Não, é ar-condicionado mesmo. Não é só deixar fresquinho, não. A ANR, ela fala ar-condicionado, tem que ser dotado de ar-condicionado. Ok? E a cabine tem que ver, porque às vezes aquela borrachinha solta, a borracha lateral da porta solta, né? Ver se tem um filtro no meio da cabine, né? Em cima da cabeça do operador, fica um filtro, tem que ver a situação daquele filtro. Então, é muito importante essa cabine. E tanto quando ele está no interior do porão, como no armazém. Nessas situações, tem que se observar isso. Nas operações com uso de caçambas, né, são aquelas que sobem a carroceria, né, para derramar os produtos, grebes, aqueles que pegam, que abraçam a mercadoria nos porões e jogam nas moegas e pás carregadeiras, a produção de pó, derrames e outros incidentes deve ser evitada com os seguintes parâmetros. Então, é o seguinte, todas essas operações que gerem poeira, né, gerem aerodispersórios, você tem que adotar algumas medidas. Aí vem aqui algumas medidas, né? A ANR cita algumas medidas, está sugerindo uma medida que vai ficar a critério do responsável pela operação, né? E, dependendo da operação, ele adota a medida. Uma indicação da carga, que é lógico, só se for permitido. Manutenção periódica das caçambas, grebes, moegas e pá carregadeira. Não pode pegar um equipamento totalmente danificado, né? Um greve, um caminhão velho, né? Uma moega, sem cuidado. Obviamente que vai vazar produto por todo lado. Carregamento adequado das pá carregadeiras, evitando a queda de material por excesso. O operador, inclusive da pá carregadeira, tem que ser uma pessoa consciente, né? Se ele está vendo que não cabe mais no caminhão, não vai encher. É melhor ficar um pouco vazio do que cheio demais, né? Abertura das caçambas ou basculamento de pás carregadeiras na menor altura possível quando da descarga. Isso é óbvio, né? Cuidado que os operadores dos equipamentos devem ter para diminuir a quantidade de poeira de aerodispersórios no ambiente. Estabilização de caçambas, moedas e pá carregadeiras em sua posição de descarga até que sejam totalmente vazios. Não circular com o resto de materiais, inclusive, no caso de caçambas, né? Utilização de adaptadores apropriados ao veículo terrestre, com bocas de descarga e vedações de material flexível, lonas, mantas, plástico e outros, sempre que a descarga se realiza diretamente de navio para caminhão, vagão só. Normalmente eles chamam de saiote, né? Aquilo que fica debaixo da moega, né? Eles botam de cortina, né? Aquele prolongador da boca da moega, né? Também se coloca uma cortina no costado do navio, né? Uma lona, né? No costado do navio, para evitar que esse produto caia ao mar. Então, esses cuidados têm que ser tomados, né? Principalmente aquele prolongador da boca, do funil, da moega, vive deteriorado, né? Vive deteriorado. Ali, ele rasgado, esgarçado, né? Então, obviamente que isso facilita a propagação de poeiras no ambiente. E a falta da cortina no costado do navio é poluição ambiental, né? A companhia Docas tem que estar muito atento a isso. Utilização de proteção na carga e descarga de granéis, que garante o escoamento do material que caia no percurso entre o porão e o costado do navio para um só local. É aquilo que a gente falou, é a cortina, né?
É uma proteção que evita que o material ele caia entre o navio e o costado do navio. Tem que tomar esse cuidado aí. Veículos, né, principalmente veículos, né, e vagões transportando granéis sólidos devem estar cobertos para trânsito e estacionamento aeroportuário. Então, sempre lona. Veículo para circular dentro do porto organizado em terminal de uso privado ou privativo, tem que estar com lona, né? Veículos como vagões, principalmente veículos. A moega, o funil, utilizado no descarregamento de granéis sólidos, deve ser vistoriado anualmente. Veja bem que aí é todo ano, né? A cada 12 meses, é anualmente. Todo ano tem que ser vistoriado. Devendo o responsável técnico emitir um laudo, acompanhado da respectiva anotação de responsabilidade técnica, a famosa ART, que comprove que a estrutura está em condições operacionais para suportar as tensões de sua capacidade máxima de carga de trabalho, né, de acordo com o seu projeto construtivo. Então, todo ano, a moega ou o funil tem que ser vistoriado, né? Tem que ser emitido o ART. Aí deve dizer, está tudo bem, tá? Pode operar essa moeda. No caso de incidentes, avarias ou reformas dos equipamentos, eles somente podem iniciar seus trabalhos após nova vistoria, obedecidos expostos no edital. Teve algum problema, a moeda caiu, né, danificou a boca, tem que fazer uma nova inspeção, né, para ela voltar a operar. Toda moeda, o funil, deve apresentar de forma legível sua capacidade máxima de carga e seu peso bruto. E fica na estrutura da moeda. É normalmente naquela parte que recebe a carga, né? Em cima dos pés dela, próximo à boca da moeda. Ali tem a capacidade máxima de carga e o peso bruto. Tem que estar visível, né? Bem visível. A moeda ou funil deve oferecer as seguintes condições de trabalho ao operador. O cara que fica operando a moeda, como é que deve ser aí? As condições de trabalho dele, né? Então, primeiro, deve haver uma cabine fechada, uma salinha. Depois, essa salinha deve possuir janela de material transparente. Eu acho que ele tem que verificar, ver o que está acontecendo, né? Possuir ar-condicionado. Ar-condicionado, tá? É isso mesmo. Tem que ter ar-condicionado. Não é só um ventilador, não é ar-condicionado. Possuir escada de acesso. O cara não vai subir pulando, botar uma escadinha, não. A escada de acesso já faça parte da própria estrutura do equipamento. O E, que eu não separei, está aí. Ter as instalações elétricas em bom estado, devidamente aterradas e protegidas. Por quê? Risco de choque elétrico. Porque, né, se vai ter ar-condicionado, a lógica é que tenha energia, né? E, normalmente, ela é toda de um material condutor, né? Moeda é material condutor. Então, tem que ser aterrada, né? Não pode ter um fio, nem nada. Possuir assento ergonômico de acordo com o NR7. Aí tem um consultório NR7. Normalmente, a pessoa chega e bota um banquinho de escritório lá e quer que isso seja o razoável. E a gente tem que só isso não é razoável. Moegas e funis operados de modo remoto ficam dispensados. Se o cara fica remotamente, ou seja, se ele ficar à distância, o famoso, a gente chama de botoeira, né? Fica com botoeira, fica lá longe do equipamento operando, né? Longe da poeira. Perfeito. Não pode é você pegar. Eu já vi muito que o operador portuário faz uma plataforma e bota do lado da moeda com botoeira. Quer dizer, aí, mas é operado remotamente. Mas a lógica não é essa, né? A lógica não é essa. Remoto significa também distante, né? Remoto tem o sinônimo de automatizado, né? Mas também tem um sinônimo de remoto, controle remoto, é um controle à distância, que não vai lá, né? Então, não dá para você fazer uma plataforma de trabalho e colocá-la do lado da moeda. Isso não é
com controle remoto. Okay? Então, isso é importante ficar atento. Isso é muito comum, porque normalmente o cais ele é muito apertado, né? Então, o operador portuário ele chega, faz uma plataforma lá, coloca do lado da boca da moega ali, porque o cara visualiza a boca da moega, visualiza a caçamba do caminhão e fica ali pegando aquele poeirão todo. Isso está errado. Né? A lógica da NR não é essa. Né? A lógica é afastar o trabalhador da poeira, do aerodispersóide. Essa é a lógica. Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Você vê que aí está bem genérico. Materiais. Né? Bem genérico. Não entra em detalhe que tipo de material. Cada porto organizado em instalação portuária de uso privativo, ou seja, fora do porto organizado, deve dispor de um regulamento próprio, que disciplina a rota de tráfego de veículos, equipamentos, ciclistas, pedestres, bem como a movimentação de carga no cais, plataforma, pátio, estacionamento e mais espaço. Ou seja, esse regulamento vai dizer tudo. Eu me lembro que teve um momento lá no porto, que eu trabalhava, tinha gente que parava o carro de marcha ré, tinha gente que não parava o carro de marcha ré. Aí o pessoal vai dizer, mas o que é certo? Para de marcha ré ou não? Para de marcha ré, não. Deixa o carro sempre de frente, né, para a via, ou não, ou para de marcha ré. Eu falei, olha, quem vai definir isso é o regulamento. Quem vai definir isso é o regulamento. Ele vai dizer como é que vai ser, como é que os veículos devem estacionar no fogo. Uma vez tinha um pessoal estacionando em um local e foram também me questionar, mas isso pode parar aí, isso é o local certo de parar, isso é muito perigoso. Olha, quem diz aonde os veículos podem estacionar ou não é a autoridade portuária. Ele é que vai dizer. Né? E é lógico que isso tudo tem que estar no regulamento, porque não é de boca. Né? Não é uma coisa que ele vai dizer para mim, mas não, ali pode estacionar, não, ali não pode, ali é marcha ré, mas ali não precisa ser de marcha ré. Não, tem que estar em um documento e tem que dar publicidade disso. Okay? Cada porto organizado, terminal privativo e terminal responsável deve dispor de sinalização adequada. Exato, sinalização tanto horizontal como vertical, tá? Fique bem claro aí. Inclusive que permita a visualização à noite. Né? Então, é bem interessante. Por exemplo, na saída dos armazéns, ter aquele dispositivo visual ali, né? Indica que tem entrada e saída de veículo. Na saída do armazém, ter aquelas listas, né? no piso, indicar que ali a pessoa tem que tomar cuidado, né? Para sair numa empilhadeira. Né? Então, essa sinalização, onde pode estacionar, como deve estacionar, isso tudo, né, deve estar contemplado no regulamento do porto ou do terminal de uso privado, do TUP. Tá? Então, ele é que vai estar regulando toda essa situação. Os veículos automotores utilizados nas operações portuárias que trafeguem ou estacionem na área do porto organizado e instalações portuárias devem possuir sinalização sonora e luminosa adequada para as manobras de marcha ré. Então, é muito comum a gente, numa inspeção no armazém, pedir o operador de uma empilhadeira, a título de exemplo, para ele fazer uma manobra de marcha ré. Por quê? É justamente para a gente ver isso. Primeiro, você tem aquele giroflex, aquela luz, né? Que é muito importante, principalmente à noite, para trabalhar à noite, para trabalhar num armazém, né? Sem a presença do sol. E depois a sinalização sonora, né? Tem que ter uma sirenezinha, né? Ali, então a gente, olha, para aí, te fala isso, para aí, empilhadeira, agora dá uma ré. E a gente pega e olha o atendimento desse item, ok? Isso é muito importante mesmo, tá? Principalmente em espaços menores, como um armazém, um porão, né? E a pessoa serve para alertar, né, a pessoa que está vindo em sua direção. As cargas transportadas por caminhões ou carretas
devem estar peadas ou fixas de modo a evitar sua queda acidental. É muito comum que, dependendo da operação, às vezes o operador portuário ele não quer manter um trabalhador para pear uma carga, né? A carga deve ser peada, né? Ou seja, ela tem que ser presa na estrutura do caminhão, porque justamente ali no cais, isso pode cair em cima de uma pessoa, do veículo, né? Danificar o próprio cais, né? Então, é norma, tem que pear, e acabou. Okay? Nos veículos cuja carroceria tem assoalho, este deve estar em perfeitas condições de uso e conservação. Isso é uma difícil, né? Esses caminhões velhos que têm assoalho, né, já bastante deteriorado, coisa difícil, né? Mas, na medida do possível, deve-se observar o que a norma diz. Esse assoalho deve estar em perfeitas condições de uso e conservação. Se não está, a autoridade portuária não é obrigada a aceitar esse caminhão no seu interior. O terminal de uso privado também não é obrigado a aceitar esse caminhão. Eu acredito que isso deveria estar, inclusive, firmado em contrato. Eu acredito que tanto a autoridade portuária como o proprietário, o terminal de uso privado, quando ele fosse aceitar um caminhão no seu interior, ele já colocava algumas normas. O pneu não pode estar careca, a carroceria tem que estar em perfeitas condições, tem que ter retrovisor, tem que, às vezes, nem limpador de para-brisa os caminhões têm, nem limpador de para-brisa. Fala, quem dera um assoalho em boas condições. Então, eu acho que cabe ao tomador de serviço desses caminhões exigir, né? Ou entrar em contato com o importador da carga, o importador da carga já contrata essas caçambas e tudo, e que ele coloque isso como condição para movimentar aquela carga. As pilhas de cargas ou materiais devem distar pelo menos 1,5 metro das bordas do cais. Não pode colocar o material na borda do cais, por vários motivos, né? Inclusive, acho que isso é interesse do próprio importador da carga, né? Senão qualquer coisa cai, né? No mar. Eu acredito que seja interesse até do próprio da carga. 1,5 metro, né, de distância em relação ao mar. Okay? Embalagens com produtos perigosos não devem ser movimentados com equipamentos inadequados que possam danificar. Produtos perigosos, não está dito, está dizendo já, né? Tem que ser tratado como perigoso, né? Com todo cuidado, todos eles. Segurança em armazéns e silos. Agora já voltamos para uma situação mais específica, né? Armazéns e silos. Normalmente são esses terminais de graneleiro, né, que se destina mais a eles. Ou os armazéns dentro dos portos organizados que armazenam, né, grãos, por exemplo, trigo, milho, né, soja. Os armazéns e silos, onde houver o trânsito de pessoas, devem dispor de sinalização horizontal em seu piso, demarcando área de segurança e sinalização vertical que indica outros riscos existentes no local. Armazém, um local de circulação de pessoas. Tem gente que, inclusive, coloca um guarda-corpo, que é melhor ainda do que uma sinalização horizontal. Se você bota só uma sinalização horizontal, o pó vem e cobre, né? Então, o ideal mesmo é uma sinalização vertical. Tá? E nessa sinalização vertical, você já aproveita e já atende o outro comando, que é indicar os riscos existentes. Okay? Toda instalação portuária que tenha em sua área de abrangência local uma atmosfera explosiva de gás, vapor, névoa e ou poeira combustível deve dispor de regulamento interno que estabeleça normas de segurança para a entrada e permanência de pessoas nesses locais. Liberação para serviços a quente como solda elétrica. Gente, aqui, resumindo, é o seguinte. Isso aqui é o famoso equipamento X. Né? Tem que ter aqueles equipamentos próprios para
atmosfera explosiva. A gente diz potencialmente explosivo, não é explosivo, né? É potencialmente explosivo. Então, se você tem um ambiente onde a atmosfera é potencialmente explosiva, né, você tem que ter um mapa de classificação da área. Nesse mapa de classificação da área, ele vai dizer qual é o grau de risco ali, né, e vai dizer qual é o equipamento adequado, né, qual é o equipamento adequado para utilizar naquele ambiente. E todo tipo de equipamento, inclusive equipamento elétrico, inclusive ferramentas também que pode ser utilizada. Não é qualquer ferramenta que você pode usar no ambiente dele. A pessoa, de repente, vai lá, num ambiente potencialmente explosivo, com um martelo, uma chave de fenda, gera uma faísca, uma fagulha, e pronto, vai tudo pelos ares. Então, a primeira coisa é armazém em silo, aquilo ali é a atmosfera potencialmente explosiva. Pronto. É potencialmente explosivo. Isso já por definição. Então, tem que ter um mapa de classificação de risco. E esse mapa de classificação de risco, como consequência, vai indicar os equipamentos que podem ser utilizados. Normalmente, são os equipamentos que a gente chama EX. E maiúsculo, X pequeno. Equipamentos EX. Eles têm uma plaquinha, inclusive. Todo equipamento EX ele tem uma plaquinha dizendo que é EX, né, onde tem lá temperatura máxima de segurança, tem uma série de indicadores. Eu diria para vocês que a atmosfera explosiva cabe uma apresentação, okay? Que a gente pode até, quem sabe, futuramente fazer. Certo? Na limpeza de tanques de carga, óleo ou lastro de embarcações que contenham ou tenham contido produtos tóxicos, corrosivos e inflamáveis, é obrigatório. Isso aqui, se a gente for ver, é o que é necessário para espaço confinado. Tá? Se a gente for ver, tudo aqui são os comandos de espaço confinado. O que a gente sugere é uma leitura da NR, que existe uma leitura específica que trata de espaço confinado. Okay? Então, aqui são informações muito rápidas que a gente vai ler, mas a ideia é essa, ler a espaço confinado. Então, vamos lá. Vistoria antecipada do local por pessoa responsável, aí depois alguém da segurança vai lá, abre, dá uma olhada, opa, tá. Uso de exaustores, algo para sugar aquele ar, né, interno e jogar para a área externa. Sempre o trabalho se realizado em dupla, né? Um passa mal, o outro socorre, né? Normalmente um fica fora e o outro entra, né? A lógica é essa. Uso de aparelho de iluminação e acessórios cuja especificação seja adequada à área classificada. Então, tá. Como eu falei, é uma área classificada. Isso é uma área classificada. Então, a área classificada, equipamento EX, okay? Próprio para a área classificada. Não formar ou portar objetos que produzem chamas, centelhas, faíscas e tudo mais. Uso de equipamentos de amandado autônomo. Amandado é aquele que vem com a mangueira. Normalmente fica um compressor lá fora, mandando esse ar e você respira com mangueira. Isso é muito comum na atividade de mergulho, né? O mergulhador respira com amandado, fica uma mangueira lá fora, né, ligado à máscara ali, ele respira. O autônomo. O autônomo no caso do mergulhador, inclusive, é quando ele vai com aquele cilindro nas costas. Ali é o autônomo. O autônomo aqui também é um cilindro. É o mesmo raciocínio do mergulhador. É um cilindro. A pessoa bota um cilindro com ar nas costas e ali é que vem o ar que ele vai utilizar. Depositar em recipientes adequados estufas e trapos usados com óleo. Isso aí é independente de coisa óbvia. Uma vez nós fomos inspecionar um armazém que o produto ele estava lá indicando como produto cancerígeno. A gente falou, vem cá, e o descarte do material da sacaria? Tal, né? Não, a gente coloca aí nesse lixo aí mesmo, comum. Esse produto é cancerígeno, a embalagem, né, sempre tem resíduos. Então, o descarte
de embalagem deve ser feito também com devido cuidado. É igual material hospitalar, você não vai descartar um material hospitalar de qualquer jeito, né? Então, esses descartes ele tem que ser adequado. Okay? As determinações do item anterior aplicam-se também nos locais confinados ou de produtos tóxicos ou inflamados. É aquilo que a gente já havia falado. Tudo aquilo ali está previsto em NR, que trata de espaços confinados, ok? Ou onde há armazenamento de produtos tóxicos ou inflamáveis. São vedados trabalhos simultâneos de reparo e manutenção com uso de carga e descarga que prejudica a saúde e a integridade física dos trabalhadores. Veja bem. Vedados trabalhos simultâneos de reparo e manutenção com uso de descarga e descarga, desde que prejudique a saúde e a integridade física dos trabalhadores. A regra é, em princípio, se tem algum reparo, se tem alguma manutenção, deixa o trabalhador fora, para um não atrapalhar o outro. Né? A regra é essa. Então, suspende a carga, suspende a descarga enquanto o reparo é feito. A regra é essa. Vai fazer qualquer reparo, né? Suspende a carga e a descarga, mesmo porque, dependendo se for silo, armazém, isso gera poeira, né? Isso gera estresse, né? Isso gera uma tensão adicional. Então, é por isso que a ANR fala uma coisa de cada vez. Nas pinturas, raspagens, apicoamento de ferragens e demais reparos em embarcações, é recomendada, onde couber, a proteção dos trabalhadores através de andaimes, com guarda-corpos, preferencialmente com cadeira suspensa. Então, assim, vai pintar um barco, né? Fazer raspagem do barco, né? Vai bater ferrugem. Né? Então, é um trabalho com diferença de nível, né? Então, usar um andaime, né? Com todos os requisitos de segurança, guarda-corpo, né? o piso completo, escada de acesso, não sei como manda um andaime, tá? Tem que ler NR12, né? Para ver o que era o comando da NR12. Uso de cinturão de segurança do tipo paraquedista, fixado em cabo paralelo à estrutura do navio, uso de demais EPIs necessário, uso de colete salva-vida aprovado pela DPC, interdição, quando necessário, da área abaixo desse serviço. Obviamente, está numa plataforma de trabalho, não vai ter ninguém ali embaixo, né, trabalhando. Isso é lógico. Recondicionamento de embalagem. Não é uma coisa comum ao longo do cais, mas é possível. Os trabalhos de recondicionamento de embalagem, nos quais haja risco de dano à saúde e integridade física dos trabalhadores, deve ser efetuado em local fora da área de movimentação de carga. Né? Então, teve um problema, estava movimentando uma carga, uma sacaria, qualquer coisa, estourou o saco. Então, para a operação, vai fazer aquela recuperação daquela embalagem. Para a operação, faz a recuperação. Ou então, tira aquele material danificado, né, da área operacional e segue a operação. No recondicionamento de embalagens com cargas perigosas, a área deve ser vistoriada previamente por pessoa responsável, que definirá as medidas de proteção coletiva e individual necessária. Carga perigosa, a gente sempre fala, chama o responsável. Qualquer coisa com carga perigosa, deu problema, chama o engenheiro de segurança. O engenheiro não resolve, chama, aliás, o técnico de segurança não resolve, chama o engenheiro de segurança. Ele é que é o responsável. É ele que vai dizer como conduzir a operação. Segurança nos serviços do vigia de portaló. A gente sabe que vigia de portaló é aquele vigia que fica na entrada do navio. Portaló, na linguagem de Marinha, é o acesso principal da embarcação. Às vezes também se chama aquela escada que dá acesso a esse acesso principal da embarcação de portaló. Portaló é o acesso principal da embarcação. Então, ali fica um vigia, normalmente lá em cima, no barco, normalmente.
fica lá em cima. Pode até ficar embaixo, em terra também, mas a prática é dentro da embarcação. No caso do porta-ló não possuir proteção, no caso do porta-ló não possuir proteção para vigia, porta-ló, ou seja, é o posto de trabalho que está se chamando, para o vigia se abrigar das intempéries, aplicam-se as disposições da NR21, trabalho a céu aberto. Se estiver dentro do navio, o navio é coberto. Né? Então, é só se ele estiver lá embaixo, igual que eu falei. Se ele estiver no cais, né? Cais ali não tem uma guarita para ele, não tem um posto de trabalho ali devidamente fechado, aí aplica-se a NR21. Se ele estiver no navio, não teria problema. Havendo movimentação de carga sobre o porta-ló ou outro posto, onde deva permanecer um vigia portuário, este se posicionará fora dele em local seguro. Obviamente, qualquer movimentação de carga não pode acontecer, né, sobre um trabalhador. Ou o inverso, um trabalhador não pode ficar sob uma carga suspensa. Independente dele ser vigia de embarcação. Deve ser fornecido ao vigia assento com encosto, com forma levemente adaptada ao corpo para a proteção da região lombar. Quem dera, né? Isso é difícil de acontecer, mas a regra, o que a norma diz é isso: deve ser fornecido ao vigia um assento com encosto, não é só um banquinho, não. É um assento com encosto. Sinalização de segurança no local de trabalho portuário. Os riscos no local de trabalho, tais como faixa primária, embarcações, aberturas de acesso aos porões, convés, escadas, olhares, estações de força e depósitos de carga, devem ser sinalizados conforme a NR26. Hoje, a gente, inclusive, recomenda a utilização das NBRs, tá? O mais moderno, que as próprias NRs, elas remetem a NBRs. Até porque a NBR ela é mais atualizada, ela é mais técnica. Né? A NBR é um instrumento mais técnico e normalmente mais fácil de ser atualizado. Então, a gente recomenda. Se você pegar, tem NBR de escada, tem NBR de sinalização, tem NBR que trata de incêndio, né? Como combater incêndio, de extintor de incêndio. Tem NBR que trata só de extintor de incêndio, sinalização. Bastante importante. Quando a natureza do obstáculo exigir, a sinalização incluirá iluminação adequada. Eu marquei essa parte que é bem interessante. As vias de trânsito de veículos ou pessoas nos recintos e áreas portuárias, com especial atenção na faixa primária do porto, em plataformas, rampas, armazéns de páginas, devem ser sinalados aplicando o Código Nacional de Trânsito. Então, o local de circulação de pessoas, por exemplo, deve ficar permanentemente sinalizado e desobstruído. Sinalizado e desobstruído. Como eu falei, no armazém, no local que ficaria entrando e saindo empilhadeiras ou pá carregadeiras, dependendo da movimentação da carga, ali também deve ser sinalizado. Tá? Enfim, a faixa, né, o próprio asfalto deve ter uma faixa central, né, que separa a mão e contramão de veículos. Então, isso é obrigação do operador portuário ou do proprietário do terminal de uso privado. Iluminação dos locais de trabalho. Os porões, passagens de trabalhadores e demais locais de operação devem ter níveis adequados de iluminamento, obedecendo ao que estabelece a NR7, ergonomia, não sendo permitido níveis inferiores a 50 luzes. Olha, hoje 50 luzes a gente entende que é pouco. O que acontece na prática? Quando a gente vai, né, o auditor fiscal ele chegando e ele desconfiando de que a iluminação é eficiente, a gente pede um laudo de iluminação. Esse laudo de iluminação vai indicar, né,
onde tem sombra, onde está abaixo de 50 lux, né? Onde é recomendado a iluminação acima de 50 lux. Porque, dependendo do posto de trabalho, esse 50 lux é muito pouco, né? Às vezes a pessoa tem que fazer leitura, tem que manusear equipamento. Então, né? Então, esse laudo de iluminação, ele é que vai dizer qual é o nível de iluminação adequado para aquele posto de trabalho. Essa é a lógica que a gente segue. Os locais iluminados artificialmente devem ser dotados de ponte de iluminação de forma que não provoque ofuscamento, como se fosse um farol de frente para você. Reflexo, incômodo, sombras e contrastes excessivos são trabalhadores em qualquer tipo. Transporte de trabalhadores por via aquática. Não é comum, mas acontece, né? Até nos portos. Eu mesmo, quando eu fiscalizei um terminal, onde tem uma ponte bem grande, né, que leva a um cais avançado, e que existe essa opção, né? Você pode ir caminhando, mas também você pode ir por embarcação. As embarcações que fizeram o transporte de trabalhadores devem observar as normas de segurança estabelecidas pela autoridade marítima. E, no nosso caso, nós também temos a ANR específica que trata desse assunto. No caso, tem que consultar a ANR específica que trata desse tema. Tá? Existe uma ANR só para isso, para trabalhar com aviário, que é a indicada. Então, nesse caso, se tem uma embarcação, a gente aplica a ANR que trata do tema, que trata do transporte aquaviário. Os locais de atracação, sejam fixos ou flutuantes, para embarques e desembarques de trabalhadores, devem possuir dispositivo que garanta o transbordo seguro. Ou seja, transposição, né? Sair do barco e entrar do barco com segurança. Que normalmente o mais complicado é isso, é o entrar e sair do barco. Mas, como eu já falei, nós temos uma ANR específica para isso. Então, se tem uma embarcação, o que eu sugiro para o operador portuário, para a autoridade portuária, é ver se ele se enquadra nas regras da ANR que trata desse tema. Nós já estamos caminhando para o final, né? Felizmente. Locais frigorificados. Nos locais frigorificados é proibido o uso de máquinas e equipamentos movidos a combustão interna. Máquinas e equipamentos movidos a combustão interna são frigoríficos, né? Frios. Frigorífico já lembra frio, né? Conservação de alimentos, baixas temperaturas. Então, é nesse sentido que a gente já tem que raciocinar. Frigorífico é um local frio, né? De baixa temperatura. A jornada de trabalho em locais frigorificados deve obedecer à seguinte tabela. Tem a tabela está aqui apenas como referencial. Quem trabalha nesses ambientes pode fazer uma consulta mais detalhada, né? Tentando entender melhor. Quem não trabalha está aqui a título só de exemplo. Tá? Mas está na própria NR 29. Ela é autoexplicativa, né? Mas qualquer dúvida, meu contato está na apresentação. Vamos mudar agora né, um pouquinho do tema, né? Condições sanitárias de conforto no locais de trabalho. Você vê que esse título já é o título da NR 24, que trata desse assunto, condições sanitárias de conforto no local de trabalho. Então, vamos lá. As instalações sanitárias, vestiários, refeitórios, locais de repouso e aguardo de serviço devem ser mantidos pela administração do porto. Essa é uma informação muito importante. Então, as instalações sanitárias, os vestiários, refeitórios, locais de repouso e aguardo de serviço devem ser mantidos pela administração do porto. Ou, né, pelo titular da instalação portuária de uso privativo e retroportuário, quando fora do porto. E observar a NR 24, que, como eu falei, é aquela que se refere a condições sanitárias de conforto no local de trabalho. Então, consulte a NR 24 antes de fazer um vestiário, antes de fazer um refeitório, antes de fazer um local de repouso, antes de fazer uma instalação sanitária. Né? Consulte a NR 24, que lá está todo o direcionamento. Então, vou comprar um armário, né, para colocar no vestiário.
consulte a NR24. Eu estou na dúvida se a quantidade de chuveiros no terminal é suficiente para a quantidade de trabalhadores que eu tenho. Consulte a NR24. Eu preciso ter um refeitório no terminal ou basta um local para refeição? Essa resposta está lá na NR24. Certo? Eu quero fazer um local de aguardo de serviço. Como é que deve ser esse local? Olha, NR24, ok? Toda instalação portuária deve ser dotada de local para aguardo de serviço, que deve, aí vem dizendo as condições, né? O local de aguardo de serviço normalmente é um posto avançado, que fica perto do cais, né? Ali nas proximidades do cais, para aquele trabalhador, né, que está aguardando o serviço. Ele está ali numa espécie de prontidão. Né? Está de prontidão, ele está aguardando o serviço, está à disposição do empregador, está à disposição do tomador de serviço. Então, é um posto avançado. Ter paredes em alvenaria, ou material equivalente, ter piso em concreto, ter cobertura que proteja contra intempéries, possuir área de ventilação, garantir condições de conforto térmico, acústico e de iluminação. Conforto térmico, acústico e de iluminação. Né? É importante isso. Ter assento em número suficiente para atender os usuários durante a sua pausa. Ter pé direito de 2,40 no mínimo. Né? Possuir proteção contra risco de choque elétrico. Então, é muito comum você chegar aquelas tomadas abertas, né? Fio aparecendo. Isso não pode. Né? Não pode, porque aí é risco de choque elétrico. Não pode haver uma tomada lá desprotegida. É risco de choque elétrico. Ser identificado de forma visível, sendo proibida a utilização para outra finalidade. Você não pode usar para depositar algo lá dentro, né? Botar uma ferramenta, alguma coisa, não. Ser mantido em perfeito estado de conservação, normalmente no porto organizado, né? Esses locais são bastante sujos. Né? Então, é uma preocupação que a gente sempre tem. Um local de aguardo de serviço deve ser permanentemente higienizados, assim como os banheiros químicos. Né? Às vezes não é possível ter um banheiro de alvenaria, mas tem um banheiro químico nas proximidades. Esses lugares devem ser, né, o nome fala assim, mantido em perfeito estado de conservação, em perfeito estado. Não é que o auditor fiscal seja exigente, não é exigente. Quem elaborou a norma que colocou perfeito. Perfeito é perfeito, né, de conservação é mentira. Bom, deve ser mantido uma atenção permanente nisso. Como eu falei, pontos elétricos, não pode ter disposição, fio desencapado, uma iluminação razoável. Enfim, eu acho que é um local de trabalho como outro qualquer. Né? Tem que ser tratado como um posto de trabalho, como um local de trabalho como outro qualquer. Esse é o raciocínio. Toda instalação portuária deve ser dotada de um local de repouso destinado aos trabalhadores que operam equipamentos portuários de grande porte ou aqueles cuja massa econômica exija que o trabalho tenha período de descanso muita jornada. Gente, aqui é o seguinte, o local de repouso dos operadores de equipamento de grande porte, por exemplo, que operam as empilhadeiras de grande porte, container, um transtainer, né? Eles são tratados de forma diferente pela NR29. Né? São tratados de forma diferente. Então, primeiro, o local deve ser climatizado, ou seja, ar-condicionado. Ligado. Isolamento acústico, não pode ouvir o barulho que está lá fora, isolamento acústico. Mobiliário apropriado. Né? O que é o mobiliário apropriado? Está na NR17, que trata desse assunto da área ergonômica. Obviamente, com conforto, né? Básico e tal, problema de postura. Não sei. Agora, você fala, mas eu não quero separar esse trabalhador dos demais. É muito fácil, então é só você fazer um local de aguardo, de serviço, um local de repouso que tem isso tudo para todo mundo. Né? Que aí você atende a todo mundo. Né? Porque esses trabalhadores
que trabalha com esse equipamento de grande porte, e a ANR os tratou de forma diferente. Okay? As instalações sanitárias devem estar situadas à distância de 200 metros dos locais das operações portuárias. Tem uma operação portuária? Tem. No máximo 200 metros, tem que ter uma instalação sanitária, banheiro. Isso é interesse do próprio operador. Você já pensou, se eu precisar ir no banheiro, tem que caminhar 500 metros. E na ida, ele vai e volta, e ali é 1 quilômetro. Então, eu acho que isso é interesse do operador. As embarcações devem oferecer aos trabalhadores em operação a bordo, instalações sanitárias, gabinetes sanitários. Ou seja, se a pessoa está a bordo, tem que ter um banheiro disponível para ele. Né? Isso, inclusive, está até previsto no STCW, que é um código internacional, né? Fala sobre esse assunto, sobre banheiros. Então, se você está a bordo, o navio é o seu posto de trabalho. No seu posto de trabalho tem que ter um banheiro. E esse banheiro tem que ter, né, condições mínimas de utilização. O transporte de trabalhadores ao longo do porto deve ser feito através de meios seguros. Isso é muito importante. Pensa que não. Até pouco tempo a gente teve que fazer uma intervenção no porto, porque os trabalhadores eram levados, puxados numa carreta. O trator puxava uma carretinha e os trabalhadores faziam uso dessa carretinha como se fosse um ônibus, né? Uma coisa assim, um ônibus ou uma van, alguma coisa assim. Então, o transporte de trabalhadores ao longo do porto deve ser feito através de meios seguros. Não é primeiros socorros. Como falei, estamos já indo para o final, né? Então, agora concluindo. Primeiros socorros e outras providências. Todo porto organizado, instalação portuária de uso privativo e retroportuária deve dispor de um serviço de atendimento de urgência. Então, tem que ter lá, serviço de atendimento de urgência. Próprio terceirizado, ou seja, a empresa não precisa ter o dele, ela pode contratar a empresa vai ficar lá. Mantido pelo órgão ou empregadores, possuindo equipamento e pessoal habilitado a prestar os primeiros socorros e prover a rápida e adequada remoção do acidentado. Ou seja, primeiro socorros e remove a pessoa. Certo é isso, né? Então, possui equipamento e pessoal habilitado a prestar os primeiros socorros e prover a rápida e adequada remoção do acidentado. Aí a gente fala, o que é esse equipamento habilitado a prestar os primeiros socorros e prover a rápida e adequada remoção do acidentado? Uma ambulância, né? Então, você tem que ter o equipamento e pessoal. São duas coisas. Habilitado a prestar os primeiros socorros e prover a rápida e adequada remoção acidental. Então, durante a operação portuária, né, você tem que ter um veículo, né, que possa transportar, e você tem que ter pessoas também habilitadas a prestar os primeiros socorros, só primeiros socorros. Né? E a rápida e adequada remoção de acidentado. Ok? Normalmente são os técnicos de segurança, eles são treinados, né? Eles têm curso de primeiro socorro, tal. Eles atendem essa necessidade. Né? São os brigadistas, né? São muito bem treinados. Né? Em regra, são profissionais de altíssimo nível, muito bem treinados. Tá? Para o resgate de acidentado em embarcações atracadas, devem ser mantidas próximas de locais de trabalho gaiolas e macas em bom estado de conservação e higiene, não podendo ser utilizadas para outros fins. É muito comum você chegar lá, ter uma gaiola enferrujada, né? E o pessoal coloca sacaria dentro, um pedaço de madeira, um pedaço de ferro. Obviamente que não pode. Aí tem que ficar assim, para uso imediato. Né? Não pode. Se surgir uma necessidade, a pessoa vai pegar a gaiola e prestar o socorro. Né? Acoplar num guindaste, alguma coisa assim, prestar o socorro. Okay?
Nos trabalhos executados em embarcações ao largo, ou seja, eles estão lá, não estão atracadas, né, ao largo, né, estão lá no ancoradouro, né, ancoradas, né? Deve ser garantida a comunicação eficiente e os meios para, em caso de acidente, prover rápida e remoção de ostentados, devendo os primeiros socorros serem prestados por trabalhador treinado para este fim. É aquilo que a gente falou. Então, embarcações ao largo, aquelas que não são atracadas, né, tem que haver uma comunicação entre a terra e mar, né, de forma que um trabalhador treinado para prestar socorro ele possa atender no caso de um acidente, né, no caso de uma necessidade. No caso de acidente a bordo, continuando, em que haja morte, perda de membro, função orgânica ou prejuízo de grande monta, o responsável pela embarcação deve comunicar imediatamente à Capitania dos Portos, e suas delegacias e agências, e ao órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego, que hoje é a Delegacia Regional do Trabalho. Então, tem que comunicar também à Delegacia Regional do Trabalho. Okay? A capitania e a delegacia, tem que avisar. O local do acidente deve ser isolado. Às vezes tem um acidente, quando você chega lá, já está mexido. Não, o local do acidente tem que ser preservado, né? Para a capitania, se ela quiser fazer investigação, a agência quiser fazer investigação. O certo é preservar o local. Estando em condições de navegabilidade, não trazendo prejuízo aos trabalhos de investigação do acidente e a critério da Capitania dos Portos, o navio poderá ser autorizado a deslocar-se do berço de atracação para outro lugar. Então, teve um acidente, né? O certo é ele fica no berço dele, né? No local que ele está atracado. Né? Com a autorização da companhia, você pode deslocar aquele navio para outro berço. Por quê? Para outro berço? Porque, de repente, aquilo ali é um berço operacional, a investigação pode demorar, e não é justo um terminal de container, um próprio porto, né, ficar com aquele berço ali ocupado com o navio que está sob investigação. Bom, aqui findamos a nossa apresentação, né? Lembrando que essa foi a apresentação sobre a NR29, parte 3. Então, o que nós temos hoje no YouTube? Nós temos uma explicação sobre a Lei 12.815, sobre a Lei 9.719, e temos uma explicação sobre a NR29, divididos em parte 1, parte 2 e parte 3. Essa aqui é a parte 3. Está tudo no YouTube para vocês. Façam um bom uso, assistam quantas vezes quiser. Tire dúvida com outros colegas, consultem o material no original, consultem a própria lei, consultem a própria NR. A ideia desses vídeos é socializar conhecimentos. Um grande abraço a todos, uma boa noite e façam bom proveito desse material. Tá? Okay?